Olá, bem-vindo a mais um videozinho da nossa revisão semanal emocional. Bom, essa semana de 31, a partir aqui de 31 de agosto, ela já começa mais curta. Por quê? Dia de rolagem de dólar. Como o intuito aqui do canal é falar exatamente da parte emocional, então controle-se e não opere o último dia útil do mês. Por quê? Rolagem do dólar, né? A rolagem ela já tinha começado, né? Esse contrato ele já tinha sido negociado em partes na sexta-feira, né? Então já tinha um voluminho aqui, alguma coisa, mas muito pequeno esse volume. E a partir da segunda-feira, dia 31, ela começa a ser negociada mais forte, porque aí o outro, a partir da 1 da tarde, deixa de valer. Por que a gente não opera em dia de rolagem? Porque tem muita gente que tomou prejuízo no contrato anterior e vai querer às vezes enfiar a mão para tirar esse prejuízo, e tem uma galera que ganhou dinheiro, que está eufórico, que vai enfiar a mão também para curtir essa euforia, enfim. Então não é dia de operar, né? Ele já começou aqui, ó, num leve gapzinho de alta, depois baixou tudo, tá vendo? Ó, rompeu o mínima, ou seja, entrou num range, a gente bota esse retângulo aqui, não vai operar enquanto ele não sair. E aí, como eu deixo o contrato cheio aqui, ó, dá uma olhada, não teve uma barrinha de outra cor aqui que não seja verde, então ele não deu muito a entrada aqui, né? Daria para ver uma entrada, mas forçando muito a amizade aqui, porque aqui se você colocar no contrato do WDO, não no DOV, né? E ainda se você quiser dar uma olhada no 2 minutos, aqui essas barras, como essa daqui, ó, a barra número 15, ela ficou um pouquinho para baixo aqui da outra, né? Até daria para você ver um pullbackzinho aqui de leve. Mas repito, muito forçando a amizade, né? E daria para pegar, opa, deixa eu colocar aqui, e daria para pegar uma saída ali depois, mas eu nem contabilizei isso aqui na nossa semana, tá bom? Depois disso, ele veio, ficou fez uma bandeira aqui, né? Quando saiu da bandeira, estava na cara da média de 20 com a média de 200, então não tinha nada para a gente fazer aqui, ou seja, era um dia para ficar descansando ou estudando, tá bom? Na terça-feira aí sim começam as nossas operações, tá? Ele abriu aqui, ó, num gap de baixa, fez um pullback aqui até a média de 200, né? E aí, aqui, teve uma galera que até já poderia entrar, tá? Mas é perigoso, é o mesmo esquema daquele range do outro que a gente estava falando, e ainda a média de 20, ó, ela estava para cima da média de 200 ainda, né? Então, isso aqui não autoriza muito aquela entrada de o trade do dia que a gente espera, né? Ainda aqui, ó, dá uma olhada, era 9h35 da manhã, cedo, né? Depois você fala, nossa, mas despencou o negócio. Despencou. Quem pegou, sorte, né? Mas não faz parte muito do trade system aqui. Depois ele veio, deu uma lateralizada, o que é normal depois de uma quedona dessa daí, e aí sim a gente começa a ter operação, né? Depois que ele fez esse range, saiu do range, fez um pullback, na verdade você poderia até considerar meio que uma bandeirinha aqui, eu coloquei só a linha de baixo, mas fez uma bandeirinha aqui, deu uma rompida na bandeira, um giftzinho ajudando, também no 2 minutos dava para você ver um pullback um pouquinho mais bonitinho aqui, como ele fechou vindo bem para baixo aqui depois e rompendo essa mínima, dava para ter feito uma entrada. Continuou caindo, mais um giftzinho, isso aqui também a gente pode considerar um gift, apesar de ser vermelhinho, né? Confirmou a nossa entrada, a gente poderia até ter feito aqui, ó, uma adição, tá? E aí depois o alvo tá aqui, ó, é o tamanho do range. Eu não pus o Fibo aqui, ó, mas ó, eu dei um Ctrl C, Ctrl V nesse tamanho aqui, quer ver? Ó, o tamanho, como ele ficou no range, quando ele sai do range, o alvo é o tamanho ali do retângulo, tá bom? Agora não ficou exatamente igual aqui, por conta da perspectiva aqui, né, da escala ser logarítmica, mas era basicamente isso daqui, tá bom?
e aí a gente teria então uma saída aqui nos 48, que era também um pouquinho para baixo já, né? Já tinha esse FIBO aqui um pouquinho para ajudar. A gente sempre deixa um pontinho para o santo ali, tá bom? Então, a partir daí, você teria feito 18,5 pontos no dólar, e se tivesse adicionado o segundo contrato, teria ido mais 12 pontos aqui. Se quisesse sair aqui, né, eu tenho uma galera que deixa para mais depois, traça os fibos e ainda vai, tá? Ainda teria, mesmo no dia primeiro, aí teria dado mais uma entrada, tá? A hora que ele voltou, aliás, teve muita dessa entrada aqui, né, essa semana, que aí a gente tem, ó, a hora que ele voltou, ele caiu um monte, né, voltou, fez um pullbackzinho aqui para mostrar esse retorno, e aí, mas aqui ainda não dava para a gente entrar, né, a hora que ele confirmou isso, aí sim, ó, dava para ter entrado, numa barra só você já teria pego um alvo aqui de novo, mas como esse daqui já foi um trade bonitinho, também nem contabilizei, mas mostrando que dá para a gente esperar que vai aparecer trade, né? Sem ter pressa aí para ficar entrando. Bom, aqui abriu num gap de alta, também nessa queda aqui ele não deu nenhuma chance para a gente entrar, né? Não tinha como a gente fazer uma entrada aqui, não deu um respiro ali, foi caindo direto. Depois fez uma bandeirinha, a hora que ele saiu de uma vez da bandeirinha, então a gente precisava esperar um retorno, foi da diferente, né, do dia 1º de setembro, a gente precisava esperar um retorno aqui que não veio esse retorno. Olha de novo um pivôzinho de alta para dar uma retornada depois de uma queda, né? Veio aqui, fez o pullback, beleza. A gente poderia ter entrado aqui, depois desse gift ter confirmado, porque aqui essa volta ela foi muito grande, então você precisava esperar uma confirmação, confirmou aqui, entrou, não chegou aqui em cima, né? Não bateu, o alvo seria a média de 200, voltou e tomamos um stop aqui, 16 pontos, desconta lá os 18,5, né, que a gente tinha ganhado no dia anterior, ficamos com 2,5 na semana, e depois ele ficou nessa lateralização aqui, não dava para fazer mais nada. Na quinta-feira, dia 3, também abriu um gapzinho de alta, mas já começou meio caindo aqui. Teve uma galera, né, que às vezes já vê uma compra aqui, porque ele respeitou até aqui, né, a média de 200, mas eu acho que não é uma compra para gente que é iniciante, né? A gente respeita um pouquinho mais ali, vamos esperar, né? 9,20 e pouco aqui, ó, 9,20, né? Vamos fazer uma entrada dessa daqui já. Caiu forte aqui, ficou nessa deriva aqui depois, e aí de novo, olha só, voltando, pivôzinho de alta, tá? Esse pivô eu até deixei marcado aqui, ó, para você ver que os 3 dias, né, dia 1, dia 2 e dia 3 de setembro, depois de uma queda forte, aconteceu esse pivô, mas eu sinceramente não entro, né, não entrei nessa operação aqui, tá? Por causa do stop, ele veio muito rápido aqui, principalmente depois dessa barra aqui, ó, repara só, aqui mesmo sendo barra pequena, olha o volumão que teve aqui, né? E aí depois, quando ele voltou, demorou muito esse pullback aqui, né? E além de ter demorado muito, ó, para entrar aqui, a compra ficaria nos 25,5 e o stop está nos 4, quer dizer, são 21 pontos. Isso para mim está fora do meu trade system, tá? Pela volatilidade do dólar, 21 pontos e meio de stop é muita coisa. Se ele está oscilando 21 pontos e meio é porque ele não sabe muito direito para onde que ele vai, tá? Inclusive a galera que entrou, se o alvo foi traçado pelo Fibo, ó, pois aqui, primeiro alvo de Fibo seria aqui nos 44 e um pouquinho, né? Então a saída seria talvez nos 43,5, tá? Ele chegou nos 43, aí depende de quanto que você dá de folga ali, né? Então aqui, ó, que seria o alvo, ele não bateu lá, voltou, teria saído no 0 a 0. Eu particularmente, se tem um alvo desse um pouquinho mais longo, né? Como a nossa meta da semana são 30 pontos, né? Passou de 15 aqui, quer dizer, já estou cumprindo mais da metade da minha semana, né? Em uma operação, tá?
Então não sei quanto que você deixaria ali, como é que você faria, mas com um alvo mais longo desse, eu teria acompanhado nos 2 minutos. 2 minutos não teria saído no 0 a 0, mas também não teria pego muita coisa lá não. Mas depois, ó, a hora que ele voltou, aí sim, ó, aí dava para fazer uma venda, né? Continuando essa tendência de queda, né? Se você olhar um gráfico mais macro do dólar, você vai ver que ele está numa tendência mais de queda aqui. E aí sim, aqui não sei se ficou meio confuso os dois fibos aqui, né? Vou tirar esse que a gente já fez, ó. Aí ele veio aqui, ó, num pivôzinho, armou o pivôzinho de baixo, ó, caiu, fez uma mini bandeirinha aqui, né? Um pullbackzinho aqui, ó. E aí sim, a hora que ele rompe, aí dá para entrar por violação aqui, uma venda no 7,5 e aí você viria até o 87,5, dá uma olhada. Teria passado um sufoquinho aqui, né? Mas ó, quando ele veio para cá, a hora que ele começa a subir aqui e voltou, você já poderia talvez colocar no 0 a 0, né? Não pegou, porque ele ficou aqui brigando meia hora aqui, né? Até um pouquinho mais. E aí depois foi finalmente no alvo, tá vendo? Pelo FIBO aqui seria no 86,60, né? Vou deixar a saída no 87 aqui, né? Já passou uma raiva na primeira operação, aí já teria feito essa entrada aqui. 20 pontos no dia, 22,5 na semana. Depois não teve mais nada e aí já passou sufoco, já passou nervoso aqui, né? Aí sexta-feira não é dia de operar mesmo, né? Aí a gente já encerra a semana aqui na sexta-feira. Ele ficou nesse range aqui, né, o tempo inteiro, ó, aqui, ó. Ele veio, aqui não teve muito ponto de entrada, aqui não poderia ter feito essa venda por violação, porque como ele já caiu muito, apesar dessa sombrona aqui, né, ó, depois de cair aqui, só uma barra dessa daqui não é um pullback tão bom, digamos assim, né, até pelo horário ainda, 9h35, tem que tomar cuidado, dá muito stop ainda esse horário, até caiu aqui, até poderia ter dado certo, vamos botar o FIBO aqui, ver se daria para, pelo menos não teria chegado ali no primeiro alvo do FIBO, talvez se desconsiderasse um pouco de sombra, né? Mas aí também já fica, ajusta aqui, ajusta dali para tentar ver, ó, tá vendo? Não teria chegado no primeiro alvo de FIBO, então sexta-feira já está com 20 pontinhos, né? 22,5 ali, não era mesmo dia para operar. Aqui a hora que ele volta, ele faz essa queda com força aqui, volta, também não é um lugar que eu entraria aqui. Nesse rompimento aqui, ó, quando ele fez esse pullback, mas deixou muita sombra aqui para entrar, e aí também ele já está na cara da média de 200, né? Enfim, aí depois com essa lateralização toda aqui, sexta-feira, né? Ó, aqui já é 2 horas da tarde, já era, né? Beijo, tchau. Já não tem mais nada para fazer aqui. Ok? Muito obrigado. Até a próxima semana.